Fala, público celeste, povo celeste que entende a voz de Deus. Aquele cafezinho com W9, que delícia. Então, galera, hoje a gente vai falar de um assunto muito, mas muito importante na vida de qualquer ser humano. O dono desse assunto, o cara mais fenomenal nesse assunto que pisou nessa terra, foi Jesus. Por que ele impactou a sociedade naquele tempo e ele impacta a nossa vida até hoje? Porque Jesus tinha presença de comando. O que significa isso, W9? Presença de comando. Presença de comando é uma identidade muito forte, mas muito forte mesmo. Tanto que aqueles homens poderosos daquela época, eles até tentavam questionar Jesus. Mas o poderio de Jesus de se impor, de se colocar ali no lugar dele, e na presença daqueles homens com palavras firmes e de sabedoria, era tão grande que os caras ficavam malucos com Jesus. Tu imagina aqueles caras que comandavam tudo, chega Jesus, do nada, sem ser filho de ninguém poderoso. Imagina esses caras ouvindo essas palavras: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Imagina como é que o coração desses caras estremeciam na hora que Jesus jogava essas palavras no peito deles, assim, ó, pum, cara a cara, sem Jesus ter nenhuma posição social grande. Rapaz, é muito pesado. Mas a presença de comando de Jesus era muito forte. E todos esses caras, toda a sociedade queria estar diante dele, para ver o que ele ia falar, para ver como ele ia agir, para ver quais seriam as atitudes dele, para contar os passos dele. Por quê? Por causa da presença de comando. Eu vejo assim, muitas pessoas, principalmente no futebol, muitos jogadores, principalmente meninos, que jogam muito, têm um talento surreal, perto daqueles da categoria deles. Só que não tem presença de comando, não tem uma identidade forte. Uma vez, eu mentorando um jogador, ele estava jogando lá na Arábia, e quando eu vi os vídeos dele, eu falei, rapaz, que garoto talentoso. Bater na bola para esse rapaz era muito fácil. Quando eu fui fazer um trabalho com ele, eu via que ele não tinha presença de comando nenhuma, ele não tinha identidade nenhuma. Por quê? Novamente eu falo, problema familiar, problema de identidade lá com o pai não deu a identidade para ele, então ele só tinha o talento. Mas só que quem só tem o talento é descartável nos ambientes. Só usa o talento em alguns momentos. O cara não vai usar o talento 24 horas, ele usa o talento dele em alguns momentos. E ele acaba se tornando descartável nos ambientes, principalmente no ambiente de peso, no ambiente que exige muita pressão. Quando o ambiente exige muita pressão, igual o futebol, se o cara não tem presença de comando, ele se torna muito descartável. Presença de comando é uma coisa muito importante para o atleta. Ele chega num ambiente que esse atleta ele tem peso, ele tem presença de comando, que as pessoas reconhecem ele, o que acontece? Existe um respeito muito grande com esse atleta. Por quê? Por causa da presença de comando dele. No modo geral do esporte, mas eu sempre foco em futebol, porque futebol é onde eu oriento os jovens, é onde eu vivi minha vida praticamente toda, então eu tenho muita facilidade para falar dentro do futebol. Então, assim, quando tem esse atleta, que ele tem a presença de comando muito forte, o que acontece? Todo mundo respeita, tanto o time dele, quanto o time adversário. Vou dar um exemplo aqui que eu vi jogar, né? Era o Romário. O Romário ele tem uma presença de comando muito forte. Então, quando o Romário estava em campo, esquece. Todo mundo, imprensa, os jogadores do time dele, o jogador do adversário, a torcida, todo mundo respeitava a presença do Romário em campo. Por quê? A presença de comando dele, a identidade dele é muito forte. E o que acontece? Gera uma tensão naquele lugar, gera uma presença nesse lugar. Eu não vou falar, assim, todos os jogadores, porque alguns jogadores têm mesmo, mas a do Romário foi o cara mais forte que eu já vi jogando. E agora eu vou falar de um outro cara, que ele é um ícone mundial, mas já faleceu, e eu vi o documentário dele, eu lembro o dia que esse cara morreu, que foi o Ayrton Senna. Rapaz, que presença de comando. Um atleta surreal nesse quesito. A presença de comando do cara era muito forte, tanto que a gente lembra dele até hoje como se ele estivesse vivo. Eu lembro que eu tinha, acho que 13 anos de idade. Eu vi o Brasil inteiro chorar quando a morte do Ayrton Senna foi anunciada. Tu imagina, a presença de comando desse cara era tão forte, mas tão forte,
que uma nação inteira chorou quando esse cara faleceu. E fora que o mundo inteiro chorou, porque não teria mais a presença desse cara, não teria mais os atos desse cara na Terra. Então, assim, essa parada, ela é muito forte. Mas isso é gerado aonde? Essa presença de comando, ela é gerada aonde? Na identidade. Na identidade de uma pessoa é gerada isso. E quem gera isso é a família, principalmente o pai. Um cara também que eu vi que tinha uma presença de identidade muito forte foi o Edu. Esse cara eu andei muitos anos com ele, viajei muito com ele jogando bola. E eu também, hoje que eu entendo disso, eu fico admirado com a presença de comando desse cara. Era surreal. Qualquer ambiente que a gente estava, ele dominava esse ambiente. O que é isso? Presença de comando. Você pode ser jovem, você pode ser maduro, ou você pode ser até de uma idade mais avançada. Se você nunca teve isso, se você nunca teve essa presença de comando, isso pode ser trabalhado. Só que você tem que trabalhar a sua identidade. Eu faço muito isso com jovens, eu faço mentoria com atletas e às vezes eu percebo que o que eu mais vejo é o atleta muito talentoso, mas sem presença de comando nenhum. Ele se torna um atleta descartável que vai de clube em clube. Por que eu tenho a identidade muito forte com esse tipo de jogador? Porque é a minha história. Eu tinha velocidade, eu tinha força, eu tinha talento, eu conseguia jogar. Minha presença de comando era muito baixa. Por quê? Porque a minha identidade era muito baixa. Hoje, depois que eu descobri isso, eu trabalhei isso na minha vida, o que aconteceu? A minha presença de comando subiu. Então, se eu vou jogar um futebol, se eu vou jogar um futebol, o ambiente que eu tô, ambiente de trabalho, eu sempre tô dominando esse ambiente. Por quê? Porque o negócio tá aqui. É a tua identidade, é você trabalhar a tua identidade e quando você chega naquele lugar, as pessoas sentem a tua presença. Se eu voltar lá na Bíblia, eu vou te mostrar que alguns caras na Bíblia, eles tinham uma presença de comando muito forte. Um era José, um dos caras que eu sempre vejo era José. Tu vê que esse cara, desde moleque, onde ele tá, a presença de comando dele é muito forte. Quando ele é vendido pelos irmãos dele, onde ele chega na casa de Potifar, lá na prisão, esse cara domina. Tudo vem até a mão dele para ele dominar. Por quê? Presença de comando, entendeu? Então, que você entenda isso. A presença de comando te faz ter domínio de qualquer ambiente. Eu sou um dos caras que trabalho isso muito bem, porque eu fui trabalhado nisso, eu fui transformado nisso. Por isso que eu trabalho muito bem. Eu faço mentoria com atletas sobre esse quesito. Primeira coisa, quando eu vou pegar um atleta, é fazer a investigação da presença de comando dele. E praticamente 100% dos que já bateram na minha mão não tem presença de comando nenhuma. Eu conheço 2 atletas que eu já trabalhei com eles. Os moleques têm um talento fenomenal, mas não tem, a presença de comando deles é zero. O que acontece? Não conseguem jogar, porque o ambiente domina eles, ao invés deles dominarem o ambiente. Se você não trabalhar isso, o que vai acontecer? Sempre que você estiver num ambiente, você vai ser expulso daquele ambiente. Aí você vai falar que o treinador não gosta de você, você vai falar que tudo deu errado, que você não teve sorte. Toda essa linguagem, todo esse vocabulário é de quem realmente não tem presença de comando. Ele sempre vai arrumar um culpado, ele estava jogando muito, ele estava treinando muito, mas deu errado. Isso aconteceu comigo, eu estou falando com propriedade sobre isso. Porque eu não tinha presença de comando. Agora, você que está tendo a oportunidade de ouvir isso, é só trabalhar e vambora. Valeu? Tamo junto, Cafezinho com o W9 hoje foi aquela sapecada e vamos com tudo. Aquele abraço.